A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Vamos orar antes de nós estudarmos esse trecho da palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez, porque podemos abrir a tua palavra, lê-la e estudá-la. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite aquilo que o Senhor deseja, e nós possamos colocar em prática também aquilo que o Senhor nos ensina em nossas vidas, porque esse é o objetivo final que o Senhor pede de cada um que já entregou a sua vida a Ti. E que eu não vá além também daquilo que a Tua própria palavra ensina. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém. Uma frasezinha que eu gostaria, né? Eu sempre falo, deixo uma frase, a chave para os irmãos. E a frase-chave dessa noite para os irmãos é: a cruz de Cristo me tornou nova criatura. A cruz de Cristo me tornou nova criatura. Diz que uma menina estava conversando com a sua professora a respeito da história de Jonas, né? Que Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia não diz baleia, tá? A Bíblia diz que era um grande peixe. Agora, que peixe era esse, que espécie que é, a Bíblia não diz. E a professora estava dizendo para a menina, para a aluna, falou: olha, está errado, não era uma baleia, é impossível uma baleia ter engolido Jonas, porque a garganta da baleia é muito estreita para passar um ser humano ali. E a menina teimando que era uma baleia, né? E a professora do outro lado argumentando que não, que era impossível, né, uma baleia engolir um ser humano, né? E a professora, já meio brava com a menina, falou assim: ó, seguinte, o dia que você encontrar Jonas, e se Jonas estiver ido para o inferno, né? Aliás, a menina virou para a professora e falou: você faz o seguinte então, o dia que eu for para o céu, eu vou perguntar para Jonas se era uma baleia ou não. A professora vira para ela assim: e se Jonas tiver ido para o inferno e não para o céu? A menininha virou para a professora e falou assim: aí quem pergunta é a senhora. Mas isso é real. Nós devemos compreender que se não é a cruz de Cristo para me dar vida, eu já estou condenado. É só a cruz de Cristo que me permite ter vida eterna. É só a cruz de Cristo que me permite ter os meus pecados perdoados. Paulo, na hora que ele está finalizando aqui a sua carta às igrejas da Galácia, ele está voltando a afirmar esse fato, que aqueles irmãos daquelas igrejas não eram mais para voltar aos velhos ritos judaicos, porque a cruz tinha dado vida para eles. Não era a lei judaica que tinha dado a vida para eles. Não era os rituais judaicos que haviam transformado a vida deles, mas a cruz de Cristo é que havia transformado a vida deles.
E aqueles irmãos ainda voltando às suas velhas práticas, se esquecendo daquilo que Cristo tinha feito por eles e querendo voltar a viver a vida passada. Paulo deixa claro: olha, não vale a pena voltar às suas velhas práticas. Eu prefiro sofrer por crer em Cristo, sofrer até mesmo marcas, como ele vai colocar no texto, ter marcas físicas, ter apanhado, ter sido chicoteado, do que deixar realmente mudar aquilo que eu creio sobre a cruz de Cristo. Porque a cruz é que é importante. A cruz realmente é que transforma a minha vida. Se não fosse aquela cruz e Cristo nela, o que eu seria? O que seria de mim? O que nós estaríamos fazendo nesse mundo se Cristo não tivesse morrido por nossos pecados? E é interessante, quando nós lemos em Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 18, os irmãos não precisam abrir lá, um pouquinho do que Paulo passou. Em tudo ele vai dizer: somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando eu olho o que Cristo fez por mim, eu não posso mais ficar olhando para aquilo que eu passo aqui neste mundo, porque isso é temporal, vai acabar. Nós nascemos, crescemos, vivemos um período de tempo, nós não sabemos qual, o quanto tempo vamos viver e vamos morrer. Nós não somos eternos nessa terra, somos eternos sim, para a vida ou para a morte. Vida eterna para aquele que crê, morte eterna para aquele que não crê. Esses são os dois destinos dos homens, não há outro. Cabe a nós decidir qual destino nós queremos traçar para as nossas vidas, vida ou morte. Romanos 3:28 vai dizer também: concluímos, pois, que o homem é justificado, é considerado como se nunca tivesse pecado, pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo está finalizando a sua carta, deixando isso muito claro. Não importa o que eu e você faça, se não fosse a cruz de Cristo, tudo o que fazemos seria em vão. Não há nada que nós possamos fazer enquanto em vida para merecermos a salvação. Tudo foi Deus, tudo foi Cristo, e tudo eu posso receber por meio de fé, e mais nada, e mais nada. Por isso nessa noite nós queremos ver como nós podemos então viver para Deus, como novas criaturas que somos. Primeira maneira de viver para Deus é abandonando o passado. Verso 11 até o verso 13 da carta de Gálatas, nós voltamos lá, diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho.
Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Paulo ele começa suas considerações finais nessa carta, chamando a atenção dos seus leitores para algo que ele considerava muito importante. Verso 11 ele está dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Alguns interpretam esse texto aqui como afirmando como se fosse o espinho na carne que Paulo tinha quando ele menciona em 2 Coríntios 12, 7. Paulo fala que foi levado até o terceiro céu, não sabe se em corpo ou fora do corpo, e Deus coloca um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse naquilo. Eu entendo que talvez seja um pouquinho diferente aqui. O que Paulo está querendo fazer realmente aqui, quando ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, é que ele queria chamar a atenção para aquela conclusão que ele está dando à sua carta. E a conclusão que ele está dando na sua carta é um resumo de tudo o que ele já tinha escrito na carta de Gálatas: justificação somente pela graça e não por obras. Então é como se ele estivesse, prestem atenção naquilo que eu vou escrever agora, porque isso aqui é muito importante. É muito importante. Eu preciso que vocês compreendam esse ensino, não abram mão dele, porque é importante isso. Porque se vocês não entenderem isso que eu estou ensinando para vocês, vocês vão cometer besteiras na vida de vocês. Vocês, ao invés de estarem abandonando o passado, vão estar vivendo o passado, mas vocês já foram libertos disso. Vocês não têm que viver mais com o peso da lei judaica, dos rituais judaicos sobre vocês. Cristo vos libertou. Eu particularmente, isso é posição pessoal minha, tá, gente? Compreendo quando ele escreve isso. Veja com que grandes letras vos escrevi. É que ele está querendo fazer chamar a atenção dos leitores dele para aquilo que ele está finalizando. E quando nós lemos essa conclusão, ele está fazendo isso, resumindo todo o conteúdo da carta de Gálatas em pelo menos 7 versos. Como então eu posso abandonar em definitivo a minha vida passada? Abandonando o passado, primeiro, me faço consciente do custo da cruz. Verso 11, verso 12 diz assim: veja com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar-se, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que Paulo está falando, na realidade, é o seguinte: olha, esses irmãos, essas pessoas, falsos profetas, falsos mestres, que estão dizendo para vocês que vocês precisam se circuncidar também, sendo gentil, crer em Cristo, mas vocês também têm que se circuncidar para poder praticar a religião judaica, porque é importante isso, tá? Na realidade, o que eles estão querendo é não ser perseguidos por causa de Cristo. E na época que Paulo está escrevendo essa carta, já havia perseguição dos próprios judeus contra os cristãos, justamente por esse ensino: olha, não há necessidade mais de vocês praticarem todos os ritos da lei judaica. Cristo eliminou esses ritos, todas as leis cerimoniais, tudo aquilo que a lei judaica dizia para você, isso aqui não precisa mais fazer. Isso já está terminado, Cristo já pagou na cruz por você. Esqueçam isso aí. E esses irmãos que estão dizendo: não, vocês precisam circuncidar, na realidade, olha, não, eu não quero ser perseguido por causa disso, então é melhor eu me circuncidar, porque daí eu fico aqui bem tranquilinho. Quando eu realmente abandono a minha vida passada, eu vou compreender que o custo da cruz para Cristo foi muito alto. Cristo, Deus, veio até este mundo, tomou forma de homem, para poder morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele não precisava, mas Ele fez isso, porque Ele me ama e Ele ama você. E se não fosse o amor dele, Ele não faria.
Ele morreu naquela cruz não porque era uma obrigação dele morrer naquela cruz. Ele morreu porque ele quis morrer. Ele se entregou. Ele se ofereceu. Ninguém o obrigou. Mas o custo foi alto. Custou a vida do Filho único de Deus. Eu tenho que estar atento a esse custo. A cruz foi pesada, não foi leve. Agora, muitas vezes nós não queremos carregar o peso também da cruz. E abandonamos a nossa vida porque olhamos o peso que é ser um cristão, as coisas que eu tenho que abdicar na minha vida para realmente mostrar quem eu sou. Porque algumas coisas que eu vou fazer na vida anterior, agora não posso mais, porque isso desagrada a Deus. E eu vou ter que eliminar algumas coisas da minha vida. Não preciso eliminar tudo. Tem coisas que eu fazia anteriormente que eu posso continuar fazendo. Mas tem coisas que desagradam a Deus. E eu tenho que deixar de lado. E muitas vezes nós não queremos. Porque tem algumas coisas na nossa vida que nós tratamos como algo que é muito íntimo. É algo, não, Newton, eu não posso abrir mão disso. Né? É aquilo que me dá mais prazer. Como eu posso abrir mão desse meu pecadinho? Né? Eu fico tão felizinho quando eu faço ele, e eu me esqueço daquilo que Cristo fez por mim. Eu olho para a cruz e parece que ela não tem valor nenhum, porque eu gosto de voltar ainda a fazer aquilo que o meu velho homem fazia. Paulo está dizendo: abandonem isso. Isso não é mais para vocês. Mudem de vida. Tomem outra atitude. Abandonando o passado também me faz consciente da obediência humilde. Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Olha que interessante. Aqueles cristãos da Galácia que estavam se circuncidando, eles estavam se circuncidando para fazer parte agora da religião judaica. Mas nem eles estavam fazendo o quê? Obedecendo a lei judaica. O que eles estavam fazendo não tinha valor zero para a vida deles. Mas para ficar bonitinho na fita, né, eles estavam lá, não, deixa eu fazer isso também, né? Vai que eu estou errado, os outros estão certos. Eu não preciso, né? Eu posso, né? Não, eu estou me circuncidando, mas não preciso fazer tudo. Eu posso continuar vivendo o quê? Do mesmo jeito. Quando eu abandono o passado, eu vou compreender que eu tenho que obedecer àquele que me salvou. E a resposta, essa obediência, na realidade, é uma resposta que eu dou de gratidão a Deus, justamente pelo amor incondicional dele para a minha vida. Semana alguém postou no Facebook, uns irmãos da igreja, não sei quem, não lembro, né? Um vídeo do pastor Luciano Subirá, né? Alguns já conhecem esse pastor, muito interessante. Ele estava dizendo que Deus, o amor incondicional de Deus independe da nossa bondade ou independe da nossa maldade. Não importa se eu sou bom, né? Tudo que eu faço é bom ou tudo que eu faço é mal. Deus me ama incondicionalmente da mesma forma. A diferença é como que eu respondo a esse Deus. Qual é a minha resposta a esse Deus pelo seu amor incondicional para com a minha vida? Eu mudo de vida ou eu continuo vivendo exatamente como eu vivia anteriormente? É essa obediência humilde que é uma resposta, e é uma resposta de gratidão a Deus, primeiro pelo esse amor incondicional que Ele demonstrou por mim. Eu não pedi esse amor incondicional de Deus por mim, Ele que quis me amar. O que Ele está pedindo de mim é somente o quê? Que eu seja grato a Ele por esse amor, obedecendo. Mas o nosso coraçãozinho é o quê? Duro para querer obedecer.
Nós gostamos de achar que nós temos razão. A Bíblia está errada, eu estou certo. Isso que Deus está pedindo é pesado demais. Não precisava ser tanto assim. Mas como nós estamos respondendo a esse amor de Deus? Ele morreu por mim e por você. A cruz era por mim, para mim e para você. Qual a nossa resposta a Deus? Ingratidão por esse amor. Segunda maneira de podermos viver para Deus. Hoje o negocinho está difícil de mudar. Opa. É vivendo. Agora que não vai mudar mesmo, né? Quebrou tudo. É vivendo o presente. Verso 14 a verso 16 vai dizer assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo enfatiza nesses versos que é importante nós vivermos o presente, o agora. O que Paulo está querendo dizer aqui não é que eu não preciso, não preciso me preocupar com o amanhã, viver uma vida de preocupação com o amanhã e viver o presente. Não é esse tipo de viver o presente que Paulo está enfatizando aqui. O que na realidade ele está enfatizando é: você foi salvo por Cristo, a cruz te deu vida, então agora você tem que viver de acordo com o que você é. Se você diz que é um cristão, que já creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, então agora você vai viver como um cristão. Viver o presente, a realidade de quem você é. É isso que Paulo está enfatizando aqui nesses versos. Eu tenho que considerar a minha vida, a minha velha natureza morta, crucificada naquela cruz, para que a nova natureza, aquilo que eu sou em Cristo, nova criatura, seja apresentada ao mundo. É essa ênfase que Paulo está dando aqui. E essa parte aqui nos remete a Gálatas 2:20, que nós já estudamos há um tempo atrás. O que diz Gálatas 2:20? Começando no finalzinho do verso 19, diz: logo, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esse viver no presente que Paulo está enfatizando aqui. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo agora para Cristo, porque Ele vive em mim. E enquanto eu vivo nessa carne, eu vou viver por meio dele e para Ele, para que Ele seja glorificado. Agora, quem é Cristo na sua vida? Quem é Cristo na sua vida? Qual a realidade realmente que Cristo tem na sua vida? Ele é realmente o teu Salvador? Ele é realmente o teu Senhor? Ou ele é só mais uma pessoa que você conhece? É só mais um personagem bíblico que mudou a história? Se Ele realmente é o nosso Senhor, se Ele é realmente o nosso Salvador, o meu Salvador, eu vou procurar ter uma vida diferente. Eu vou procurar ter uma vida realmente que vive mostrando quem Ele é. Por isso, quando nós vivemos o presente, Agora, eu falei que quebrei tudo, né? Aí. Eu vou crucificar a velha natureza. Verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo volta a enfatizar, dar ênfase. Olha, eu tenho que matar, eu tenho que crucificar a minha velha natureza. O mundo para mim tem que estar morto. Os meus desejos daquilo que é errado, daquilo que realmente desagrada a Deus,
tem que estar eliminado da minha vida. E é interessante quando Paulo diz, se eu tenho que gloriar-me, se eu tenho que contar vantagem, que eu conte vantagem na cruz de Cristo. Paulo está dizendo, olha, se é para mim puxar a glória própria, se é para mim puxar sardinha para a minha própria vida, né? Nem para a minha própria vida eu vou poder puxar sardinha. Eu prefiro puxar sardinha por quem? Pela cruz de Cristo. Se eu tenho que gloriar-me, que eu glorie na cruz de Cristo. Ele estava gloriando nem por algo que ele mesmo tinha feito, mas ele estava se gloriando naquilo que Cristo fez por ele. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para... Tudo tem que ser para a glória de Deus. Por isso eu preciso crucificar a minha velha natureza. Se eu tenho que me gloriar, que eu me glorie na cruz de Cristo. Que toda glória seja para Cristo, porque Ele me salvou. A minha velha natureza tem que estar lá naquela cruz também. Os meus desejos têm que estar lá naquela cruz também. E Paulo deixa muito claro isso em toda a sua carta. E novamente ele está enfatizando esse fato aqui. Mas como nós gostamos de ressuscitar a nossa velha natureza, como Cristo ressuscitou, não é? O problema é que a nossa velha natureza vai trazer sérios problemas em nossas vidas. Hoje nós estudamos no livro de Provérbios qual que é a situação daquele homem que dá ocasião à carne. Quais vão ser as atitudes dele. E são terríveis, até mesmo o seu destino. Meus irmãos, nós temos que compreender que se eu já criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tenho que viver como quem eu sou agora. Viver o presente, eliminando a minha velha natureza, crucificando ela na cruz. Eu tenho que também compreender que eu tenho que apresentar a nova natureza. Verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo está dizendo, olha, se você se circuncidou ou se não se circuncidou, isso não tem importância alguma. Porque a circuncisão nada mais era do que uma marca externa para o judeu, para dizer, eu pertenço à nação judaica. Era somente para isso, para cumprir um ritual de aliança que Deus tinha feito com Abraão, lá em Gênesis, e dizia, olha, todo menino, né, ou pessoa que nascer dentro da nação de Israel, para ela ser considerada como judeu, ela tem que ser circuncidada, todo macho tem que ser circuncidado. Isso nada mais era do que uma marca externa em todo macho. E Paulo está dizendo que isso aí não tem valor o quê? Algum. Nem a circuncisão é alguma coisa, nem circuncisão, mas o ser nova criatura. E o ser nova criatura não é algo externo, mas é algo interno. É quem eu sou realmente. Quem é o meu caráter? Qual é o meu caráter? O que eu mostro realmente no meu coração? O que brota do meu coração? Coisas boas ou coisas ruins? Quem é o Newton aqui dentro? Quem é você aqui dentro? Você é nova criatura? E Paulo está dizendo, aquele que crê, ele é nova criatura. Ele não vai ser nova criatura, ele é. Nesse presente momento, se você já creu em Cristo, você é nova criatura. E você precisa apresentar essa nova criatura ao mundo, para que eles vejam a transformação que Cristo fez em sua vida. Não foi você que transformou a sua vida. Não foi eu que transformei a minha vida, foi Cristo. E eu tenho plena convicção de quem eu era e quem eu sou. E se não fosse Cristo em minha vida, meus irmãos, eu já falei com alguns, eu tenho plena convicção que eu não estaria aqui com vocês essa noite. Provavelmente nem vivo estaria mais. Porque eu sei quem eu era. Eu sei o que eu fazia. E garanto para os irmãos, eu não estaria mais vivo. Se não fosse Cristo transformar minha vida,
eu estava perdido. Glória a Deus, porque um dia Ele me alcançou. Um dia eu compreendi o Evangelho e pude crer naquele que dá vida. Que dá vida. Em terceiro lugar, vivendo o presente, eu vou viver por meio da fé. Verso 22: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Com que regra Paulo está dizendo que deve viver? O ser nova criatura. Era a regra, olha, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão é coisa alguma também, mas o ser nova criatura. E se você vive de acordo com o que você é, nova criatura, então paz e misericórdia sejam sobre você. Essa paz eu só posso ter por causa de Cristo. Aquela paz realmente que eu consigo perceber que a minha vida está caminhando de forma diferente. Agora eu deixei de ser inimigo de Deus e passei a ser amigo de Deus. Isso é paz com Deus. Mas tem aquela paz também, a paz de Deus que no nosso caminhar diário, enquanto nós vivemos aqui e vivemos o presente, por meio de fé, eu vou poder caminhar em paz também. Porque Deus está dirigindo os meus passos. Eu sei que Ele está guiando os meus passos. E eu posso ter paz de Deus em tomar atitudes, em tomar decisões. E a misericórdia de Deus também vai estar agindo sobre a minha vida. Mesmo quando nova criatura. Porque mesmo quando nova criatura, ainda a minha velha natureza ainda ela guerreia contra a nova criatura, querendo tomar controle da minha vida. E se não fosse a misericórdia do Senhor em me dar o Espírito Santo para que eu vencesse, eu estaria perdido também. Enquanto nesse mundo eu preciso viver por meio de fé, porque somente assim eu vou poder viver tendo paz, tendo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? E ele finaliza: a paz me seja sobre eles e sobre Israel de Deus. Só uma explicação sobre esse Israel de Deus aqui, tá? Muitos vão pegar esse texto aqui e dizer que a igreja é o novo Israel de Deus. Então todas as promessas feitas à nação de Israel também se aplicam a mim e a você. Não se aplica, tá? As promessas e bênçãos prometidas a Israel, a nação de Israel, cabem somente a Israel. Então, o que cargas d'água Paulo está querendo dizer aqui? Bênção e misericórdia sejam sobre vocês e sobre Israel de Deus. Paulo está fazendo uma alusão com aqueles irmãos que estavam voltando às suas práticas judaicas. E está dizendo: olha, vocês se consideram da nação de Israel por se circuncidarem? Aqueles que são novas criaturas, eles também pertencem a uma nação, Israel de Deus, porque também são povo de Deus por meio da fé. E ele diz isso, que nós somos filhos de Deus por adoção, por meio da fé, através de Abraão. Então, através de Abraão, por meio da fé, nós também fazemos parte como nação espiritual, na realidade, de Israel. Esse Israel de Deus, na realidade, é a igreja, é o corpo de Cristo. 2 Pedro, só vou ler rapidinho para os irmãos. 2 Pedro 2,9 diz assim: não, 2 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está em Pedro, fugiu a referência. Nós somos nação de Deus, separados, povo de propriedade exclusiva dele, santos. Assim como Israel é o povo de Deus, a igreja também é o povo de Deus.
E é isso que Paulo está dizendo aqui sobre sermos o Israel de Deus. Nós, como novas criaturas, agora somos povo de Deus, filhos de Deus, adotados por meio da fé em Cristo, enxertados no ramo espiritual que é Cristo. 1 Pedro 2,9. Eu falei segunda, é 2. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Obrigado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Israel de Deus. Esse sou eu e você, por meio da fé em Cristo. Por meio da fé em Cristo. Terceira maneira de vivermos para Deus é sofrendo alegremente. Verso 17, verso 18 diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo ele finaliza essa carta sendo bem Paulo, né? Ele lembra, ele não tinha papa na língua, o que ele precisava falar, ele falava, o pessoal gostando não, então ele já manda direto, ó, quanto ao mais, ninguém me moleste, né? Falou, ó, sobre esse assunto, encerrou, não quero ouvir mais ninguém levantando qualquer tipo de discussão, tá, sobre esse assunto. Já escrevi, é isso que tem que ser. Justificação é só por meio de fé. Não adianta você tentar voltar aos ritos judaizantes. Não adianta você praticar obras. Isso não vai te justificar. Isso não vai te salvar. Isso não vai te fazer nova criatura. Então, por favor, não me encha as paciências, não me encha os picuá falando isso de novo comigo. Tá? É basicamente isso que Paulo está dizendo. Ninguém me moleste. Assunto tratado, assunto encerrado. Não vou mais discutir com falsos mestres, falsos profetas sobre isso aí. A circuncisão, ele já tinha dito para ele, era só uma marca externa. Para ele não tinha nenhum valor, e ele era judeu. Mas para ele isso não tinha valor algum. Para ele era mais valioso as marcas que ele carregava em seu corpo, por ter sofrido por Cristo, do que o ser judeu. Para ele era mais importante ter apanhado, ter se desesperado da sua própria vida, ter passado fome, frio, tudo. E ele vai dizer um pouquinho dos sofrimentos que ele sofreu lá em 2 Coríntios 11, de 22 a 30, eu não vou ler, tá, os textos, e também 2 Coríntios 12, 10, ele vai dizer, quando ele, né, diz o espinho da carne, Deus diz para ele, minha graça te basta. Só precisa disso. Você não precisa de mais nada. Ele era mais feliz, ele se sentia melhor sofrendo por Cristo e sendo alegre no sofrimento que ele sofria por Cristo, do que sendo judeu. E muitos irmãos nossos têm sofrido por causa de Cristo. Quando você está trabalhando, fazendo alguma coisa, você faz alguma coisa que te machuca. Você mesmo, você se machucou, não foi ninguém que te feriu. Você fica feliz ou fica triste? Normalmente o sofrimento traz o que para nós? Tristeza. Agora, se eu sofro quando eu mesmo me machuco e fico triste, eu também vou sofrer quando alguém me machuca por causa de Cristo. E eu vou ficar o quê? Triste. Mas o que Paulo está dizendo, olha, isso para mim não é importante. O sofrer por Cristo, para mim, é bênção. Eu prefiro sofrer por Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de ter sofrido por Cristo. Hebreus 11, 35 ao 40 diz assim, é a galeria da fé, o autor de Hebreus está finalizando e dizendo assim, algumas coisas que cristãos sofreram por causa do Evangelho.
Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pessoas sofreram por causa de Cristo. Alguém já te bateu por causa de Cristo? Quando eu sofro alegremente, primeiro eu me aproximo mais de Cristo. Verso 17 vai dizer isso, né? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. O que Paulo sofreu, meus queridos, eu não aguentaria. Eu tinha pedido arrego. Então não chega, Deus tira minha vida porque é demais. Mas eu tenho que entender que se eu sofro por Cristo, isso é bênção. Porque eu estou sofrendo por aquele que me salvou. Quando eu sofro por Cristo, eu estou sendo participante, co-participante com Ele, do mesmo sofrimento que Ele sofreu. E Ele sofreu o quê? Calado. Enquanto estava indo para a cruz, sendo esbofeteado, sendo cuspido em seu rosto, sendo colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele não abriu a sua boca. Ele poderia ter dito, caia duro aí agora, porque ele era Deus, mas ele não fez. Ele carregou, foi chicoteado ao ponto de suas costas estarem em carne viva. Carregou uma cruz naquele lombo ensanguentado, machucado, ao ponto de cair, tombar, de não ter mais forças para continuar caminhando. Foi pregado naquela cruz com pregos que atravessaram seus punhos e seus pés. Ainda lá foi zombado. Não é o Filho de Deus? Desce aí, salva-te a ti mesmo. E ainda assim lá ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Qual é a nossa reação quando sofremos por Cristo? Em Atos capítulo 9, versículo 6, o próprio Senhor Jesus diz que ia mostrar na vida de Paulo o quanto importava a Paulo sofrer por Cristo. E quando você vai lá em 2 Coríntios e você vê o que Paulo sofreu, meus queridos, sofreu muito. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 15 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós
como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você sofre porque faz coisa ruim, bem feito para você. Não reclama não, porque você está fazendo aquilo que é errado. Mas se você sofre por causa de Cristo, glorifica esse nome. Glorifica porque você está sendo co-participando do mesmo sofrimento que Cristo passou naquela cruz por mim e por você. Que glória nós podemos ter quando sofremos realmente por Cristo. Que maravilha! Isso tem que trazer alegria aos nossos corações, porque eu estou me aproximando mais de quem Cristo, estou me aproximando mais daquilo que o meu Senhor sofreu por mim. 2 semanas atrás, saiu 2 especiais de Natal na Netflix. Você já sabe do que eu estou falando, do Portas dos Fundos. Realmente, achincalhando o Evangelho e o nome do nosso Senhor. Vi algumas reações: vamos cancelar a Netflix, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Tudo bem, meu querido, você pode fazer isso. Só que eu vou te pedir para você fazer alguma coisa também. Se você compra na Amazon, para de comprar lá, porque lá vende produtos cristãos e não cristãos também. Se você compra na Amazon, site Amazon, se você compra McDonald's, Burger King, para de comprar lá também, porque eles apoiam causas da diversidade de gênero. Se você acha que isso, eu vou brigar, para, meus irmãos. O Senhor diz em Romanos 12:19, não faça nada. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não cabe a mim vingar quem zomba de Deus. É Deus quem se vinga dele. Porque a minha vingança vai ser injusta e incorreta. A de Deus é justa e correta. Não assiste. Eu nem sei o conteúdo daquilo lá. Fui lá e coloquei, não gostei. Poste isso, não gostei. Afetou? Não precisa brigar, meus queridos. Briga, fala, é isso que eles querem. Você está dando ibope para eles. Você acha que eles estão tristes porque os cristãos estão todos revoltadinhos pelo que eles fizeram? Pelo contrário, eles estão felizes da vida, porque o objetivo deles foi alcançado. Ele atingiu aqueles que tomaram essa atitude. Felizes, porque conseguiram fazer um cristão perder o domínio próprio e procurar vingança por si próprio. Deixe a vingança para o Senhor. Se alegre porque eles te ofenderam, porque te ofenderam como cristão. Se alegre porque você carrega Cristo em sua vida. O Senhor vai tratar com eles. O que podemos fazer? Ore. Eu li um artigo, nessa semana, naquele Coalizão pelo Evangelho. Quantos oraram por eles? Para que Cristo alcance o coração deles. Quantos fizeram isso? Garanto, praticamente nenhum cristão do que postou, orou. Provavelmente orou para Deus, me quebra, Deus, acaba com aqueles caras. Meus queridos, eles já estão condenados. O que eu e você podemos fazer que vai piorar mais a vida deles? Se eles não crerem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, o inferno já é real na vida deles. Tem alguma coisa que você possa fazer que seja pior do que o inferno para eles? Não tem.
Se estamos sendo perseguidos no Brasil por causa de Cristo, alegre-se, porque estamos nos aproximando mais do que Cristo sofreu por mim e por você naquela cruz, e não foi pouco o que Ele sofreu. O que estamos passando é nada perto do que Cristo sofreu por mim e por você. Segunda forma de sofrer alegremente é me alegrando com a graça de Deus. Paulo finaliza dando a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, e amém. Paulo pede a bênção da graça de Deus sobre a vida daqueles irmãos. Que a graça de Deus, aquela graça salvadora, fosse real na vida daqueles irmãos. Que eles pudessem realmente viver por meio de graça e não de outra forma. Porque somente a graça divina é que pode me dar alegria, porque ela me dá a vida eterna. É somente a graça divina que pode me dar esperança, porque ela me promete que um dia eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou. É somente a graça divina que vai me dar perseverança, porque eu vou poder sofrer como Cristo sofreu, alegremente. Nada mais pode me dar maior alegria do que a graça de Deus. Por isso, só a cruz e mais nada, só a cruz é que me dá vida, porque foi nela que meu Senhor, o meu Salvador, morreu e derramou o seu sangue, para que eu pudesse, ao crer nele, ter os meus pecados perdoados. Que carta maravilhosa essa de Gálatas. Como Deus é maravilhoso para conosco, nos providenciando o meio, o único meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Somente pela fé em Cristo Jesus. E mais nada. Mais nada. Então, meus irmãos, se nós realmente cremos em Cristo e na cruz, e a cruz é o ponto central das nossas vidas, é o antes e o depois. A cruz é onde que define qual mudança eu vou ter na minha vida. Se eu vou continuar condenado para a morte eterna, ou se eu vou ser perdoado para a vida eterna. É só a cruz e Cristo crucificado nela, morto, que pode me dar vida. Se você crer na cruz e em Cristo, tem vida. Se não crer na cruz e no que Cristo fez nela, você já está condenado. A minha pergunta é: você já creu ou ainda não creu? Você realmente já, de uma forma sincera, entregou a sua vida àquele que pode realmente transformar a sua vida? Ou ainda não o fez? Se você ainda não reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não deixe para amanhã. Não perca tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei o que vai ser de mim daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Porque é Deus que controla todas as coisas, em todos os momentos. Creia em Cristo, se você ainda não creu, para que você tenha garantia da vida eterna, tenha os seus pecados perdoados e possa gozar de nova vida. A cruz de Cristo me torna nova criatura. Vamos dizer? Todos juntos? Pode ser mais forte. Vamos lá? A cruz de Cristo me torna nova criatura. Só ela. Só ela. Mais nada. Mais nada. Se você ainda não se entregou, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque
o Senhor veio e morreu naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando e bendizendo ao seu nome. Obrigado porque a cruz me deu vida. E se não fosse por ela, ó Pai, eu não tinha nenhuma esperança na minha vida. Se não fosse por aquela cruz, eu sei que o meu destino já estava traçado para a morte eterna. Mas por causa da cruz, por causa daquilo que Cristo fez lá, ao entregar-se por mim, eu agora posso ter o perdão dos meus pecados. Obrigado por isso, Pai. E obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de sofrermos por Ti. Que possamos realmente viver de acordo com o que nós somos agora, como novas criaturas.